E nessa sexta-feira os preços da soja voltaram a recuar na Bolsa de Chicago e não caíram pouco. Os mercados, ou os preços deste mercado cederam forte, acompanharam os futuros do farelo e do óleo, que também recuaram na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira, 3 de janeiro, e a gente vai entender por que tudo isso aconteceu e principalmente como isso impacta a formação dos preços aqui no Brasil, conversando com o Wlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, que já nos faz companhia nessa sexta-feira. Wlamir, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Feliz 2025 para o senhor, a primeira do ano de muitas, hein, Wlamir? Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Feliz ano novo para você, equipe toda aí do Notícias. Feliz ano novo para o nosso produtor. Que venha um excelente 2025. Tem muita informação aí. Muita informação. Haja notícia, hein, Wlamir Brandalize? A gente já começa o 2025 aqui com o senhor, com esse pregão que foi intenso lá em Chicago. Não caiu só a soja em grão, mas caiu também farelo, caiu óleo. O que motivou essa queda tão intensa e generalizada no complexo soja no mercado internacional, Wlamir? Olha, hoje nós tivemos motivos da soja, motivo dela mesmo, e também motivos extras, que são um investidor nesse final dessa primeira semana do ano liquidando as commodities agrícolas em geral e se posicionando melhor em petróleo, acreditando no petróleo. Então, houve muita troca de posição de commodities agrícolas para commodities minerais, principalmente petróleo. E energético, né, no caso do petróleo. Então, teve essas trocas. Mas a soja teve um peso também das primeiras indicações, que a virada do ano no Brasil foi de clima regular, tem os pontos com problemas no Brasil, tem vários locais que está faltando chuva, principalmente aí no oeste, no noroeste do Paraná, tem problemas, mas no geral a safra vem bem, comparado com os últimos anos, é a melhor safra, se a gente comparar 10 anos, 15 anos, de clima regular, porque os pontos de problema são localizados, e nós estamos aí com os primeiros indicativos aí que estava, os comentários ou boatos que provavelmente vão virar fatos na semana que vem, de que a semana que vem temos o relatório de oferta e demanda do uso do primeiro do ano e que tem grande chance do uso aumentar a estimativa da safra brasileira. E isso também pesou aí na hora da liquidação da soja, do farelo, do óleo, além da questão de troca de posições, que o pessoal comprando posições de petróleo no lado de cima e commodities no lado de baixo. Todo mundo caiu, né? Milho caiu, trigo caiu, tudo foi pressionado e automaticamente a soja vai fechando uma semana com as posições curtas aí enroscando dos $10 para baixo e com fôlego ainda de pressão negativa aí para começo da semana que vem, justamente em função da safra da América do Sul, que daí não é só o Brasil, tem uma expectativa de safra talvez um pouquinho maior ali na Argentina, que vai pesar no quadro da oferta e vai pesar no estoque final mundial, que pode crescer, né? Agora, Wlamir, há alguns dias nós estávamos falando de preocupações com a questão climática na Argentina. A falta de chuvas em algumas regiões, a possibilidade de um comprometimento ali do potencial produtivo. Alguns modelos climáticos trouxeram já outra condição para os próximos dias, né? Uma sinalização melhor de chuvas no mercado, então deu espaço para isso também. Como é que o senhor está vendo a safra da Argentina nesse momento? Olha, a safra da Argentina, ponto inicial, é que ela é maior em área. Então, a área da Argentina provavelmente é 1,5 milhão de hectares a mais. Alguns já apontam até mais, em função da troca de milho por soja. Então, só aí já é um incremento, né? E a condição de clima nesse ano, ela está melhor que o ano passado. Não está no clima ideal, não está num clima tão regular que nem é a média brasileira, mas ela tem uma previsão que nos próximos dias vai dar uma normalizada, principalmente nas chuvas. E como a safra da Argentina foi plantada do meio de novembro e principalmente dezembro para cá, ela está nova. Então, se vier chuvas, ela vai se normalizar e vai caminhar. Então, é isso que o mercado começa a pesar também, né? Porque se o clima melhorar, a soja argentina está com 30 dias, 40 dias, 25 dias. É uma soja nova, né? Então tem potencial de se recuperar. Wlamir, hoje o farelo caiu bastante. Essa queda do farelo está associada a essa perspectiva de uma safra grande na Argentina e a Argentina podendo voltar ao mercado, exportando mais farelo, exportando mais óleo. O mercado sentiu isso também? Sim. A Argentina normalmente é o maior exportador mundial de farelo, né? Nos últimos 2 anos ela perdeu o posto para o Brasil,
mas provavelmente agora em 2025 volta a retomar o posto e hoje, além desse peso Argentina maior no farelo, que pressionou o farelo, também tínhamos a queda forte no farelo, no trigo, né? E o trigo e o farelo também andam em paralelo, né? Então, para o farelo foi duas notícias negativas, né? Aumento da soja, de oferta de soja e farelo, e a questão da liquidação de contratos do trigo, né? Então, ele acabou pesando duplamente aí no farelo, né? Ou seja, Valomir, essa baixa de hoje na Bolsa de Chicago, ela não surpreende, não surpreendeu o senhor, porque ela ainda está refletindo um quadro de fundamentos que o mercado já conhece. O que aconteceu hoje em Chicago não é surpresa, portanto. Hoje não é surpresa, porque ontem tivemos um crescimento que não era esperado, né? Um crescimento de cotações no primeiro pregão do ano, que foi totalmente atrelado aí ao mercado da energia, de petróleo, que acabou puxando, e todo investidor que veio para o primeiro dia de aplicações nas bolsas, ele olhou para o lado de cima. Agora, no segundo dia, como coincidentemente é uma sexta-feira, eles liquidaram as posições, então já era previsto que ia tentar fazer a primeira semana do ano, a primeira meia semana do ano com lucros, ou seja, ontem subiu, hoje liquida, faz lucros, volta na semana que vem novamente, mas a semana que vem vai mais, provavelmente vai ser mais em cima de fundamentos e projeções e expectativas do que vem de safra e do que vem de USDA. Então, isso vai pesar na semana que vem, e o clima, principalmente a Argentina, porque a Argentina, a safra ainda está bem no começo, o clima lá ainda vai definir a safra nos próximos 2, 3 meses, que é a definição da safra deles. E aqui no Brasil nós já vamos passar, agora a safra já está na fase de formação de vagem, enchimento do grão ou maturação. Então nós estamos adiantados, e agora os locais onde que teve problema com chuva já tem perdas consolidadas, e onde que teve um clima mais regular, a safra vai se definindo já na reta final. Mais 2 semanas em diante nós vamos ver colheita aí acelerando a nível do Brasil, né? Vlamir, tem uma pergunta aqui do Nivaldo Forastieri que o senhor em partes já respondeu, que é o seguinte: a falta de chuva e tempo seco no sul, inclusive no Paraná, isso deve impactar algo nos preços? O senhor comentou sobre isso. A segunda parte da pergunta do Nivaldo era também a minha próxima para o senhor. Como é que está o efeito Trump esperado para esse mercado? Né? Como é que os mercados estão se preparando para receber o governo Trump 2? Dia 20 toma posse o homem, hein, Vlamir? São mais 2 semanas e meia, né? 3 semanas arredondando, mas é 2 semanas e meia. Mas o Biden já encaixotou as coisas dele, né, Vlamir? Já tá tudo pronto. Eu não sei se o Biden vai lembrar de encaixotar, né? Ele tá um perdidinho lá no É verdade. Mas vamos lá, com relação a Trump, é bem provável que nós vamos ter uma pressão sobre o dólar aí perante as demais moedas. Isso não é favorável ao produtor. Valorização de dólar é negativo para as bolsas de commodities agrícolas, então esse é um fator que pode pesar um pouco, apesar das commodities agrícolas já estarem baratas, no caso da soja, do milho, todas estão baratas, trigo, mas é um fator que acaba, se não prejudicar a cotação, acaba limitando o fôlego altista, a questão do Trump entrando, porque tem toda essa indefinição. Será que ele vai taxar realmente os agrícolas, os produtos agrícolas que saem dos Estados Unidos que vão para a China, que essa era uma indicação nos meses anteriores, aí na campanha, e depois de eleito também. Então, se vier taxação, automaticamente também acaba prejudicando o mercado de Chicago. A gente leva vantagem que, com taxação americana, a gente teria aí melhoria dos prêmios. Os prêmios parariam de cair, vamos dizer assim, porque nós teríamos uma condição de demanda maior por aqui. Mas, em princípio, isso vai depender do que vem lá do Trump. Com relação à questão do clima, que tem perdas no Brasil, tem perdas aqui no Paraná, tem na parte do noroeste, oeste do Rio Grande do Sul, tem perdas sim, essas perdas provavelmente entre Paraná e Rio Grande do Sul devem chegar perto de umas 3 milhões de toneladas, não é pouca perda do potencial. Mas a gente já leva em consideração que o Brasil não teria essa safra cheia em todas as regiões, porque nós plantamos 48 milhões de hectares, provavelmente foi o número final, e se todo mundo tivesse uma condição de safra ideal, que é o que está acontecendo hoje em boa parte do Mato Grosso, em partes de Goiás, nos estados centrais, parte do Mato Grosso do Sul,
E aqui na parte sul, e centro-sul do Paraná, e pontos do Rio Grande do Sul também tem condições ideais, nós teríamos uma safra de 180 milhões de toneladas. Então, essas perdas que estão acontecendo, elas já estão no radar das estimativas de produtividade, que o Brasil não vai colher a safra toda com produtividades altas, como tem em alguns locais do Brasil, que já está acontecendo. Nós temos locais do Brasil aí que possivelmente têm recorde histórico de produção e produtividade, isso há grande chance de acontecer no Mato Grosso e outros estados do centro e norte, que a safra está vindo muito bem, e isso vai compensar, né? O Mato Grosso, que colheu 38 milhões de toneladas na safra passada, esse ano tem fôlego, eu acho que ele tem um potencial, já começou a colheita, de chegar a 55 milhões de toneladas. Se manter a condição de lavouras que veio até agora, o Mato Grosso tem condição de colher 55 milhões de toneladas e acaba compensando essa perda, que não é uma perda pequena, se a gente olhar 3 milhões de toneladas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, que a gente está estimando em função desses problemas de clima, se continuarem ainda, né? Porque se tiver chuvas nesses próximos dias, ameniza um pouco essas perdas. É uma perda grande, mas isso provavelmente ele acaba sendo compensado pelos outros e continuamos vendo a safra brasileira hoje na casa de 170 milhões, até um pouco acima, e é bem possível que o USDA traga esses números aí na próxima semana. Isso o mercado antes trabalhava com 165, 166, que era a Conab, 169, que era a USDA, a maioria das empresas privadas brasileiras, todas acima de 170, e é possível que colhe acima de 170 mesmo com esses problemas. E aí o mercado, a semana que vem em diante, ele vai começar a olhar mais de perto essas condições que vão pesar. E aí também, se vier chuvas, como tem indicativo que pode acontecer na Argentina, que melhora as suas condições por lá, e eles colham 52, 54 milhões, acaba amenizando todos esses problemas que temos aqui em alguns lugares do Brasil, e não tem pressão altista, não se espera que o mercado venha para o lado altista devido a esses pontos brasileiros, principalmente, com problema. Tem problema de falta de chuvas até no Paraguai, ali na região de Santa Rita, ali nessa região importante do Paraguai, tem perda de produtividade já ali por causa do calor extremo e a umidade baixa, né? Então tem perdas também por ali, mas no geral, tanto a safra paraguaia como a brasileira, ela vem maior que o ano passado, né? Bem maior. Agora, Vlamir, um pouquinho antes da gente entrar no ar, o senhor falava sobre como o dólar tem sido importante para manter preços um pouco mais saudáveis aqui para o produtor brasileiro. O impacto dessas baixas em Chicago, ele acaba sendo, em partes, neutralizado por esse dólar alto. Hoje a gente está falando de um fechamento de R$ 6,18, voltou para os 6,18, depois de ontem ter fechado nos 6,16. Como é que o senhor está vendo o impacto disso e a formação de preços e negócios aqui no Brasil nesse começo de 2025? Olha, o mercado, ele está começando o ano com condições muito melhores que foi o ano passado, né? Porque o ano passado, que coisa boa. Nós tivemos aí no começo da temporada os portos trabalhando abaixo de 130. E aí no interior do Brasil nós tivemos alguns momentos de março e abril abaixo de R$ 100 para o produtor. Hoje nós estamos com cotações todas acima de 100, 105, 110, aí no interior do Brasil, e hoje o porto vai fechando o dia, mesmo com Chicago em queda, as posições aí de maio a 137, até agosto 146, ou seja, as cotações estão muito melhores que eram um ano atrás. Nós estamos aí na faixa de 12 a 15 reais melhor do que estava exatamente há um ano, na época da colheita da safra passada. Então, o ambiente, por causa do dólar, em reais, ele amenizou a vida do produtor. E como o produtor já consolidou a safra com o custo dela anterior, aí a maioria dos produtores fez com custo em reais, já está definido, então essa valorização do dólar veio para calhar e veio para beneficiar, né? Ele vai ser um impacto aí naquele produtor ainda que não comprou os insumos para a safrinha de milho, que vai refletir provavelmente agora em janeiro em aumento de insumos aí para a nova safrinha. Mas para a soja, o dólar ele veio a dar uma condição melhor para o produtor, né? Então hoje o produtor está vendo, a gente está vendo para o produtor níveis de R$10, R$12, melhor do que foi os piores momentos do ano passado, né? A gente está falando de indicativos de preços de quanto, Vlamir, base Porto, para começar o 2025?
Olha, você pega a posição de março, por exemplo, que é a primeira, né? Março paga um pouco melhor que abril. Março tem condição ainda de 137 aí na posição Paranaguá, vamos pegar. Tá. Se você pegar abril, hoje é 134. O maio, que nem eu já citei, 137. E o junho, 141. Julho, 144. Agosto, 146. Ou seja, posições que a gente considera posições em reais interessantes. Ontem o mercado até chegou a pagar R$ 1 melhor do que está hoje. Uhum. Em função de Chicago estar em alta e o dólar está muito parecido como hoje, né? Sim. Então, ontem pagou R$ 1 melhor, até ontem a gente brincou ali com o João, e ontem nós começou o ano com o cavalinho encilhado, porque Ele talvez... veio, né, Vlamir? Ele veio. Já veio no primeiro dia do ano comercial com o cavalinho encilhado, que talvez nos próximos dias nós vamos ter uma pressão baixista na cotação, se Chicago seguir olhando aí para os fundamentos da safra da América do Sul, que eles são fundamentos levemente negativos, né? Não de despencar as cotações e cair muito, mas são fundamentos levemente negativos. E o dólar, aparentemente, ele também não tem um fôlego de seguir em alta aí, senão o presidente do Banco Central ele vai ter que pedir dispensa e ir embora, né? Porque ele veio para tentar controlar a inflação e controlar a inflação você tem que controlar o dólar, né? Porque o dólar ele impacta na inflação diretamente, né? Então, e o dólar se valorizou muito, né? Nós estamos com o dólar aí cerca de 25% a mais do que era um ano atrás. Isso já se teve essa valorização. Agora para frente, mas o dólar pode ser valorizado no mundo por causa do Trump. Mas o nosso está muito valorizado, essa é a questão. Então, se o Trump pressionar que valorize um pouco, talvez até algum reflexo venha. Mas aqui o nosso problema do dólar é mais interno do que externo, né? Agora, Vlamir, para a gente concluir essa análise dessa sexta-feira, dessa pequena semana que o mercado teve de negócios, quanta soja a gente tem para comercializar nesse ano de 2025 do Brasil? Quanto a gente já comercializou da safra 24-25 e o que o produtor tem a fazer nesses próximos meses com toda essa soja que ele vai colher? Porque tem demanda por toda essa soja, né, Vlamir? Demanda tem, né? O mercado vai, no decorrer dos meses, tem demanda. O mundo está girando e crescendo, né? A população mundial cresce ano a ano de maneira exponencial, é muita demanda, uma população muito grande a nível global, o poder aquisitivo do mundo crescendo, a economia do mundo crescendo, e a demanda de alimentos não para, né? Então isso vai ter demanda. Nesse momento talvez nós tenhamos aí uns 60 milhões de toneladas já negociados da safra, e acredito que tenha entre 105, 110, 115 a ser negociada. Então, estamos com a comercialização desse ano, ela está adiantada perante os últimos anos. Os últimos anos o produtor negociou menos. Esse ano ele negociou mais. Então, talvez isso ajude o produtor a não precisar vender muita soja nos períodos mais críticos de oferta, que vai ser aí de 20 de fevereiro até o final de março, que vai ser o momento do pico da safra brasileira e o momento do pico da oferta, das entregas de contratos, da dificuldade de porto, de transporte, de armazém, tudo isso vai acontecer nesse período, uns 40, 45 dias, entre o final de fevereiro e o final de março, que pode trazer uma pressão ainda maior, negativa, em cima de prêmios, né? Os prêmios já vêm iniciando o ano negativos, né? Nos meses principalmente o março e abril, já falando entre 15 e 20 negativos aí do lado do comprador, então ele continua pressionado e pode cair mais pelo pico da safra que vai vir aí, e a hora que o mercado vê que realmente é uma safra grande, ele acaba trazendo um impacto, né, sobre a cotação, que na hora que a gente estiver colhendo a safra, ali no mês de final de fevereiro, principalmente em março, vai ser aquele momento que se a safra da Argentina tiver condições de clima e as chuvas vierem como estão previstas, também na Argentina vai ter aquela previsão de que a safra dele vai ser maior. E daí isso pesa, ambos aí são muito fortes e vão pesar sobre o mercado, que talvez continue sendo o mercado, o março e abril, talvez os piores momentos do ano aí para o produtor de soja. Depois o mercado vai dar fluxo, tem demanda mundial, países como China vai comprar para formar estoque em função da guerra comercial que deve acontecer com os Estados Unidos. Depois, aí nos meses aí do maio, junho em diante, o mercado gira melhor.
Mas esse início de temporada ele pressiona e deve pressionar o produtor. Ou seja, Wlamir, as oportunidades precisam ser capturadas, portanto, pelo produtor enquanto elas estão aparecendo. Estamos começando o ano com preços acima de R$140 nos portos para os contratos um pouquinho mais alongados, mas uma boa notícia. O produtor não só tem que capturar essa oportunidade, como tem que entender que o fiel da balança ali me parece que ainda é o dólar e por isso, por ser um ativo tão volúvel, né, Wlamir? Tem que caminhar direitinho, fazer boa gestão para não perder o bonde, para não perder o cavalinho encilhado. Exatamente, o produtor tem as oportunidades, elas já estão colocadas na mesa, já nesses primeiros dias do ano, e para aquele que tem dívidas ali no mês de junho, julho, olhar as posições de porto aí, que estão dando aí níveis, em boa parte do país, aí até acima de R$120, oportunidades aí que dá para o produtor começar a pagar parcelas de dívidas, financiamentos bancários e tudo, para ele não precisar ter que vender no sufoco, porque vai ser um ano bem nervoso e ano nervoso, às vezes o produtor acaba perdendo porque ele vai deixar para vender na última hora e às vezes a última hora não é um bom momento, né? Exatamente. Bom, Wlamir, começamos muito bem o ano aqui com o senhor, como eu falei, mais um ano que a gente começa juntos e para nós isso é um privilégio, ter o senhor é sempre bom. Muito obrigada pelas informações, excelente forma da gente encerrar essa semana pequenininha, útil que o mercado teve nessa quinta e sexta-feira. Poucos negócios, mas muitas informações já. Então, muito obrigada, Wlamir, é sempre muito bom ter o senhor conosco. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos e que tenhamos aí um excelente 2025. Se Deus quiser. Um abraço, Wlamir, ótimo final de semana para o senhor. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Bom, senhoras e senhores, Wlamir Brandalize conosco, nos trazendo boas notícias. Olha só os indicativos de preço base Porto. Maio, R$ 137,00 por saca. Junho, 141, julho, 144, agosto, 146. O recado do Wlamir agora no final é rápido e direto. Não dá para deixar para vender na última hora, porque pode não ser o melhor momento. Enxergou a oportunidade, é capturar, porque o fiel da balança continua sendo o dólar. Chicago começou 2025 pressionado, os fundamentos estão ainda pressionando as cotações, do mesmo modo como temos que olhar os prêmios, que também começam 2025, não só pressionados, como negativos em algumas posições. Então, olhando esse dólar, que vai terminando o dia ali no 6,18, terminando essa primeira semana curta de 2025, te dando sinais importantes para sua comercialização. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago no fechamento deste 3 de janeiro de 2025. Bom, a soja encerra o dia com o janeiro valendo $9,80 por bushel, com uma queda forte de 19 pontos. O março perde 20 pontos mais 25, fecha com $9,91. O maio, $10,03, caindo 21 pontos mais 25. E o julho, $10,16 por bushel, 21 pontos e meio de queda. Nos preços do milho, fechamento também negativo. Março, $4,51, 8 pontos e meio de queda. Maio, $4,58, 8 pontos mais 75 de baixa. O julho, $4,61, 8 pontos mais 75 de queda. E o setembro, $4,38, 6 pontos mais 75 de recuo. Para concluir, preços do trigo, esse também caindo forte, dois fatores centrais de pressão. Maior oferta de farelo de soja e liquidação de contratos no mercado do trigo nessa sexta-feira. Março, $5,28, perde 17 pontos mais 25. Maio, $5,40, 17 pontos de queda. Julho, $5,49, 15 pontos e meio de baixa. Setembro, $5,63, 14 pontos de queda no trigo nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. A gente conclui por aqui este boletim com o fechamento do mercado de grãos, informações que chegam para você nessa sexta-feira, nesse 3 de janeiro de 2025, mas mais informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar segunda-feira às 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio. Estou te esperando. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.